Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Juliana, eu sou professora aqui do INSPER. Bom, queria primeiro começar falando da importância desse bate-papo hoje. Esse evento, na verdade, é um evento que a gente quer falar um pouco da Semana do Meio Ambiente, principalmente hoje, do Dia Internacional dos Oceanos e da Década dos Oceanos, que foi colocada pela ONU, que é justamente para promover discussões e pesquisa científica sobre os oceanos. Porque hoje, quando a gente vai ver, a produção de pesquisa científica sobre os oceanos é muito pequena, sendo que o nosso planeta é majoritariamente de água, e de águas oceânicas. Então, acho que o objetivo, e acho que discutindo ao longo do semestre, que eu acho que é importante dizer que esse semestre eu lecionei uma disciplina que chama Work Teams for Social Innovation, e a gente trabalhou com a Parley para resolver um problema, um desafio do Sailing for the Oceans, que é um programa da Parley aqui no Brasil, e a diretora é a Juliana Poncioni, que é uma das nossas convidadas. E aí eu vou pegar a minha colinha aqui para apresentá-la devidamente. Bom, então a Juliana Poncioni, ela é diretora da Parley for the Oceans Brasil, engenheira ambiental com ênfase na gestão de resíduos sólidos, facilitadora e consultora de processos colaborativos e circulares. Juliana atua apoiando o desenvolvimento de projetos e negócios para que sejam mais sustentáveis e regenerativos. Ela é uma eterna aprendiz, multiesportista aventureira, e ela traz sua sábia energia, criatividade e paixão a tudo que faz, despertando a curiosidade e entusiasmo àqueles a seu redor. Como facilitadora, usa suas habilidades, metodologia e originalidade para promover ambientes de aprendizagem transformadores, favorecendo o diálogo, a colaboração e o desenvolvimento de equipes. Bom, então, acho que... e o objetivo também, acho que, desse encontro é muito para ser um bate-papo aconchegante e próximo sobre os oceanos e também para, acho que, criticar algumas informações, documentários hoje, que estão aí, que têm os seus pontos positivos e, não vou dizer negativos, mas pontos a melhorar, pontos construtivos, que trazem reflexões, e eu achei a importância da gente discutir isso dentro da academia com diferentes pontos de vista. E aqui a gente traz uma associação, uma organização não governamental, uma ONG, e gostaria também de agradecer a presença da Cláudia Visoni. A Cláudia, ela é co-deputada estadual, paulistana, jornalista, ambientalista, permacultora, agricultora urbana, cofundadora do grupo Hortelões Urbanos da Horta das Corujas, primeira horta comunitária em praça pública da cidade de São Paulo, da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, da Aliança pela Água, da iniciativa Objetivos da Compostagem, do movimento Cisterna Já e da Frente Alimenta, iniciativa que se dedica a combater a fome e apoiar pequenos agricultores agroecológicos. É um prazer ter você aqui também, Cláudia. Bom, acho que depois do lado dessas duas maravilhosas mulheres aqui, eu gostaria de começar, acho que passando a palavra para a Ju. Já estou íntima já, a gente já é, grandes amigas. E já queria começar com uma pergunta simples e que pode trazer várias discussões, que é: qual a importância dos oceanos? Só isso? Tá. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Cláudia e Juliana e INSPER, por estarem recebendo a gente aqui hoje. É um grande prazer. Estou muito feliz com esse convite mesmo, de estar participando todo o semestre com vocês e agora estar nesse evento, culminando nesse evento. Então, muito obrigada por esse espaço. E muito obrigada a todos que estão aqui hoje. Público maravilhoso. De poucas pessoas, mas pessoas muito importantes, com certeza. Mas, bom, sobre a importância dos oceanos, eu gosto de começar comigo mesmo, assim. Eu sempre
penso que faz muito mais sentido começar daquilo que a gente se conecta e depois passar para o grande. Porque quando a gente vai para o grande, às vezes fica muito distante, muito inalcançável. E eu, aos 12 anos de idade, comecei a velejar, por acaso, numa escolinha da prefeitura da Lagoa, na Lagoa, no Rio de Janeiro. E era na Lagoa, não era o mar ainda. Apesar de que a Lagoa tinha conexão com o mar, ainda tem, né? Está um pouco prejudicada, mas ainda existe. E essa experiência transformou minha vida por completo. Eu, da Lagoa, passei para a Baía de Guanabara, e da Baía de Guanabara eu passei para o mundo. Eu fui completamente transformada pela vela. Eu me tornei atleta profissional. E eu não sei nem como falar, assim. Realmente, a vela foi algo que me transformou em todos os aspectos da minha vida. Me construiu. Foi minha grande plataforma de educação foi a vela. E eu estou falando isso, como eu falei, né? Eu acho que faz muito mais sentido começar de mim mesma. A partir desse contato diário com o mar, porque como atleta eu estava todo dia no mar, eu pude começar a perceber e vivenciar as coisas que o ambiente natural nos proporciona fora da cidade grande, né? Ou quer dizer, dentro da cidade grande, mas um pouco mais próxima dos ritmos da natureza. E aí, além das marés, além dos ventos, além de entender, né, a sazonalidade, eu comecei a perceber também os impactos que os oceanos estavam sofrendo ao longo dessa carreira que durou 20 anos. Então, durante 20 anos, eu vi muita diferença, né? Dos 12 aos 28 anos, até mais, continua aí, né? E aquilo começou a me impactar. E aí começou a impactar o meu lazer. E aquilo que era lazer e profissão começou a se tornar uma dor. Uma dor muito grande. E eu acho que aí já a gente começa a falar sobre a importância dos oceanos, né? Esse lugar que poderia ser um lugar de lazer, porque os oceanos são um lugar de lazer para muita gente. Muitas vezes fica parado na praia, né? Acho que nós, brasileiros, temos pouca cultura oceânica. Vou me corrigir, Paulina Chamorro já dizia. Temos a cultura oceânica, mas não temos a valorização da cultura oceânica, né? Melhor dizendo. Então, como não temos a valorização da cultura oceânica, às vezes o lazer fica no mar, mas o lazer é importantíssimo para a saúde, né, de todos. E esse é só o começo. E aí, a partir desse começo, me tornei engenheira ambiental, eu comecei a estudar cada vez mais e comecei a entender, para além de mim, para além da minha dor, o que era a importância dos oceanos. E fui descobrindo que os oceanos são esse lugar que não tem muros, não tem fronteiras. Em alguns lugares não tem nem leis, o que é um problema gravíssimo também. Nos oceanos está grande parte da biodiversidade do planeta. Os oceanos, eles regulam a temperatura do planeta, assim como a água no nosso corpo também regula. O planeta Terra é feita de 70% ou mais de oceano, o nosso corpo também. Se o nosso corpo fica com febre e doente, e provavelmente com Covid, com 1 grau de febre a mais, o planeta também fica com febre e doente, com 1 grau a mais. E os oceanos estão absorvendo muito o aquecimento global, né, esse calor gerado pela crise climática. E o oceano é fonte de vida, né? No oceano é onde é produzido mais de 50% do ar que a gente respira, então não importa se a gente está em São Paulo, em Brasília ou no Rio de Janeiro, o ar que a gente respira vem dos oceanos, e a gente não é ensinado isso na escola. Todo mundo, sempre que a gente fala, a Amazônia é o pulmão do mundo. Também é, né? Não é uma coisa só, também é. Mas os oceanos já, né, ocupam 70%, são uma grande parte desse pulmão do mundo, e os oceanos estão em grandes perigos, né? Então, é isso. Acho que essa é a importância. Fora a questão também socioeconômica, né? Os oceanos são fonte de renda e de manutenção de vida, não só para outros seres que não humanos, mas para muitos seres humanos também, né? Milhares de seres humanos no mundo inteiro dependem do oceano diretamente, ou para sua alimentação ou para sua economia. Então, é infinito, assim, né? A importância do oceano ela é vital. Tem um texto que eu gosto muito, depois eu posso até procurar aqui para ler para vocês, mas que ele fala algo assim: se a gente perder nossa mão, a gente pode continuar vivendo. Se a gente perder nosso braço, a gente pode continuar vivendo. Se a gente perder nossa perna, a gente pode continuar vivendo. Mas se eu perder o ar, eu paro de viver. Se eu perder a árvore, eu paro de viver. Se eu perder a água, eu paro de viver. Então, essas coisas que a gente chama de meio ambiente, fora, são muito mais aquilo que a gente chama de nós do que o nosso próprio corpo. E eu acho que isso é o oceano, né?
Nossa, maravilhoso. A pergunta é a mesma, a importância dos oceanos. Olha, é muito louco, porque hoje eu tive um dia atribuladíssimo, e quando você me pediu minha mini biografia, né, ela está muito na terra, porque hoje em dia eu sou agricultora e tudo mais. E eu entrei aqui, eu vou falar muito mais, falar um pouco da importância dos oceanos para mim, né? E eu entrei aqui, e vocês falaram uma palavra saco do Mamanguá, e eu fui transportada para a minha origem, na verdade. E acho que muito do que eu sou hoje, né, eu sou ambientalista e me tornei política para defender isso que chamam por aí de meio ambiente, mas que é o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que a gente come. E, assim, vou tentar ser breve. Estou lembrando muito do meu pai. Eu, na verdade, cresci muito próxima, tive o privilégio de crescer muito próxima do mar, limpo e intocado. Meu pai já é falecido, hoje em dia ele teria quase 100 anos, né? E ele se tornou caçador submarino nos anos 50, ele foi um dos primeiros aqui no Brasil. E a gente, em 1970, eu já tenho 56 anos, então, quando vai fazer biografia, você dá uma resumida, mas tem muito mais coisa, né? Enfim, em 1970, a gente eles construíram, meu pai e minha mãe, uma casa em Guaicá, que é uma praia do litoral norte, e que, nos anos 70, era mais ou menos assim a floresta amazônica. Ninguém sabia o que era aquilo. E aí eu cresci, a gente passava lá 3 meses no verão, ia quase todo fim de semana. Eu cresci literalmente assim na beira do mar. Eu aprendi a nadar no mar, né? O Guaicá é uma praia brava, né? E meu pai, como a gente estava sempre lá, ele me punha nas costas. Eu tinha 5 anos, a gente atravessava a arrebentação, ele me tirava e falava assim: agora volta. E foi assim que eu aprendi a nadar. Então, hoje em dia, eu tenho pouca oportunidade de estar no mar, mas, quando eu vou, assim, eu entro, me misturo no mar. Confessar para vocês que nem banho eu tomo, eu fico entrando eu fico com, eu tento só entrar em mar limpo, né, e eu tenho esse privilégio de ter o acesso ao mar limpo. Então, é incrível. Eu acho que eu não consigo falar melhor do que a Ju falou. É isso, a gente depende dos oceanos, né, da saúde dos oceanos, é a base da vida, de onde veio a vida, é o que está regulando o clima, base de um ecossistema riquíssimo. E a nossa sociedade está maluca, né? Assim, em termos de a carga de destruição que está sendo colocada e a falta de... É como se a gente evoluiu, né? Estamos aqui nesse auditório todo bacana, tecnologia digital e satélite, não sei o quê, não sei o que lá, mas é como dar um Porsche na mão de uma criança de 5 anos que começa a acelerar e o muro está chegando. Você fala: o muro está chegando, você vai morrer. Não, mas está muito legal acelerar, está divertido, né? E é meio essa relação que a gente está tendo com o meio ambiente em geral, com os oceanos em particular, né? E pouca gente se dá conta. Então, eu fiquei muito feliz de chegar aqui. Eu não sei a estranha, porque, em geral, eu fico escondendo, assim, né? Porque eu tento ter uma vida sem plástico, por várias razões, mas principalmente por causa dos oceanos. Não uso nem shampoo e tal. Isso é 1000 detalhes. Mas, assim, tento ter uma vida plástico zero, que é impossível. Outro dia eu estava no Rio de Janeiro, na Rio2C, né, que é um encontro lá de tecnologia, e tive a oportunidade de... Você deve conhecer, acho que é Marcelo Spielsman, né, do Aqualung, que tem o Instituto Aqualung há um século, e ele estava lá sentado falando: olha, eu não como mais peixe, eu amo também, caçador, submarino, não sei o quê, mas não dá, né? Não dá mais. E é isso. Embora meu pai fosse caçador submarino, hoje em dia eu não como mais peixe do oceano praticamente. E espero que a gente adquira logo
mínimo bom senso, né, para que a gente consiga começar a repor os estoques de vida do oceano, parar de jogar esse monte de lixo, essas pescas horrorosas de arrasto e tudo mais. Então, para responder em uma palavra, assim, o oceano é muito mais do que 70% do nosso planeta, né? Assim, porque não é contabilizável, ele é tudo, e tudo é tudo. A atmosfera é tudo, a Terra é tudo, assim, não dá para falar, separar, né? A gente precisa, é a água, nós também somos 70% água, né? Então, é muito, é muito. Uau. Incrível escutando a experiência de vocês, né? Acho que vocês trouxeram muito do indivíduo para o coletivo. E, bom, acho que só compartilhando também a minha experiência com o oceano, eu sempre tive medo e sempre fui alérgica. Isso é muito louco, né? Eu empolava, quando eu era mais nova, eu empolava toda. Entrava no mar e empolava muito. E o mar, sempre tive esse amor e esse medo do mar, porque eu olhava desde pequenininha uma imensidão. E eu acho que há uns 15, 20, acho que 20 anos atrás, para não falar a minha idade, né? Eu tratei a minha claustrofobia no mar. Fui fazer um curso de mergulho e comecei a me apaixonar pela vida marinha, né, fazendo curso de mergulho para tratar uma coisa que eu tinha, né? Eu acho que vocês trouxeram muito essa questão do indivíduo, e aí eu queria entrar já trazendo um spoiler para quem ainda não assistiu o Seaspiracy. Eu acho que ele traz muito essa visão do indivíduo, da ação individual no sentido de parar de comer, né, de comer alimentos da biodiversidade marinha, né, peixes, crustáceos, o quão importante, né, a pesca de arrasto, né, essa pesca, essa indústria da pesca é muito impactante na vida marinha. Mas eu entendo que essa ação individual ela é super importante, mas o que mais, né, está acontecendo com os oceanos, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouco, né, do conhecimento e inclusive de exemplos hoje que o Seaspiracy traz, que é muito essa pesca, e ele traz uma questão de impacto ambiental, mas também social, de pessoas chegando em situação de trabalhos escravos, né, com muito pouca dignidade, trabalhando nesses ambientes insalubres e com, né, muito pouca condição de vida. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, da importância da gente, né, trazer para o nosso, né, pro indivíduo, mas também quais as outras ações estão impactando, né, os oceanos. Né? O que está hoje poluindo os oceanos e acabando com a biodiversidade marinha? Vou começar com a Cláudia. Olha, assim, vou falar do ponto de vista de alguém que está próximo aí do mundo da vida pública, né, da política. A gente está faltando regulação num nível que não dá para explicar, né? Assim, se a gente for até lá para a psicanálise, o oceano simboliza o inconsciente, ele simboliza. Então, assim, o que acontece no oceano não é visto, porque é essa imensidão mesmo, e o filme mostra isso muito bem, né? Quando aqueles moços que são escravizados no mar, eles falam que eles são aliciados ali no porto e de repente entra no barco e está lá no barco, ninguém vê, né? Então é muito difícil, é difícil, mas não é impossível, porque a gente tem satélite a gente consegue esquadrinhar cada centímetro da superfície da terra e do mar. Então falta vontade para implementar coisas que são muito simples, né? Assim, a gente precisa de reservas marinhas e que são inclusive inteligentes. Uma vez eu vi uma apresentação de um especialista que mostrava quando você faz uma reserva marinha, né? O peixe não sabe que a reserva acaba ali. Então, o melhor lugar para pescar no mundo é na fronteira da reserva. Então, assim,
é uma burrice ficar rastelando tudo e destruindo tudo. E esse descaso, né? Porque tem a pesca fantasma, e joga a rede, e vai matando animais enlouquecidamente. A gente precisa mapear locais que pode ser 1%, você assim, 0,5%, 0,01% da superfície total do oceano, e falar, nesse pedacinho aqui, vamos combinar que ninguém entra? É assim, para começar, e parar de jogar plástico, né? Assim, se a gente ter aí uma governança mundial de ir reduzindo o plástico até que a gente tenha um uso muito, muito, muito restrito, que não é o que está acontecendo. É só isso, sabe? Assim, nada mais do que isso, só que a gente não está conseguindo fazer. As pessoas estão, as indústrias pesqueiras que estão agindo de forma irresponsável, que são quase todas, é uma displicência, é uma falta de cuidado, né? E tocando nessa questão da pesca artesanal, que também mora no meu coração, está, inclusive, destruindo a pesca artesanal. A pesca artesanal, a própria caça submarina, né? É uma relação de justiça com aquele meio. Eu aprendi a ética, né, do caçador submarino. O caçador submarino vai para um lugar que não é o meio ambiente dele. Ele está em desvantagem em relação ao peixe. Ele vai com o ar do pulmão dele, e isso é uma forma muito justa, né, de se relacionar. O que a gente está fazendo de colocar sonar para achar o cardume e levar tudo é muito, muito tosco, muito burro. Então, assim, para simplificar, se eu tivesse a possibilidade de desenhar política pública, assim, vamos pegar 0,1% e vamos colocar assim, satélite ali em cima, se alguém entrar, mas vai preso já no barco, né? E aí é mundial. Outra coisa terrível que se mostra, inclusive no Seaspiracy, que é o roubo, né? Os pescadores artesanais, principalmente de países pobres, estão ficando sem o que pescar, porque eles estão sendo literalmente roubados por essa pesca industrial. Então, é defender os métodos artesanais, defender os espaços e parar de jogar plástico. Começando por aí, já dava para a gente andar bem, né? Eu vou aproveitar, então, para falar uma questão da terra, já que você falou já do mar. Uma das questões muito graves e muito pouco falada dos problemas dos oceanos também são as zonas mortas, que são as zonas criadas pelo uso de agrotóxico e fertilizante que, na agricultura, né, que percolam, né, eles escorrem por dentro da terra, para quem não é da parte técnica. Então, eles escorrem por dentro da terra, vão parar nos rios subterrâneos e vão parar no mar, porque tudo vai parar no mar, sempre. Uma hora ou outra vai parar no mar. E esses agrotóxicos, esses tóxicos, né, que são feitos de petróleo, a grande maioria, estão matando. Tem áreas enormes dos oceanos que não têm mais vida. São desertos de vida. Não existe mais vida lá. Não consegue repor vida. Na saída do rio Mississippi, se eu não me engano, tem uma foto muito impressionante, que é uma região enorme, e você vê a cor diferente e não tem vida ali. Então, eu queria aproveitar, já que você está aqui, assim, de trazer esse ponto que também é muito pouco falado, né? E já que a gente está dentro da academia, né, e falando sobre questões ambientais, eu sou um pouco ruim de fonte, tá, gente? Então, assim, depois eu posso procurar a fonte. Mas eu me lembro, quando eu estava estudando, que alguém, não lembro a fonte, tem um estudo antigo que falava que o oceano ele era capaz de diluir tudo. Tem um estudo científico, um artigo acadêmico que falava que o oceano diluía, então que a gente poderia jogar tudo no oceano, porque de fato diluía. Não à toa que a gente tem a cultura de hoje de, né, dar descarga com a água do doce, jogar literalmente na água e descartar o resíduo. Então, assim, já teve um artigo científico falando disso. E é o que eu estou falando, né? Não à toa a gente faz do jeito que faz, não à toa a gente acha essa coisa imensa que é inalcançável e que está sempre ali, sempre bem, como se não tivesse problema, né? E aí, eu acho que já falei do agrotóxico, do petróleo, ela falou do plástico, então eu quero voltar na base, o petróleo. Petróleo é um grande problema para os oceanos hoje. A base de todos os problemas é o petróleo. Porque
O petróleo está causando a crise climática através dos combustíveis fósseis sendo queimados. O oceano está absorvendo esse gás carbônico, está ficando mais ácido, está matando os corais. Os corais são lar de mais de 1/4 da população de toda a biodiversidade do oceano. Se está matando os corais, está matando essa biodiversidade. O resíduo do petróleo que é transformado em combustível vira plástico. Então, enquanto a gente... Isso é muito louco. Enquanto a gente estiver produzindo combustível fóssil, vai continuar produzindo plástico, porque é muito barato. Né? É um lucro muito fácil para a indústria petroleira. Temos diversos casos anualmente, né, de derramamento de petróleo no oceano. Petróleo, é tóxico. E o plástico, que é feito de petróleo. As redes de pesca são feitas de petróleo. Então, no final das contas, tudo vai no petróleo. E eu tô falando isso, gente, eu vim de carro para cá. Eu não tô querendo ser... qual é a palavra para isso? Muito obrigada. Não estou querendo ser hipócrita, mas eu tenho certeza que toda essa tecnologia que a gente tem, todo o conhecimento que a gente pode desenvolver como seres humanos, a gente consegue outras soluções. É preciso querer. E aí eu queria passar para o próximo ponto do querer. Eu não sei se eu vou te atropelar, Ju, mas qualquer coisa você me avisa. Que eu acho que para a gente querer mudar alguma coisa, e isso me toca muito, assim, é a partir daí que eu faço meu trabalho. Eu acho que o Jacques Cousteau falava isso, né? Que a gente cuida daquilo que a gente conhece ou ama? Ama. E eu acho que a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, o oceano, a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do oceano. Como é que a gente vai proteger alguma coisa assim? Se a gente acha que é sempre essa imensidão perigosa, e tudo bem, é perigoso também, né? Tem... Inclusive, para pessoas, por exemplo, né, africanos que foram trazidos para o Brasil, escravizados. É uma super questão mar, né? Um exemplo aqui, mas o que eu quero dizer assim, óbvio, a gente tem nossos medos, nossas questões com esse ambiente, mas tem formas da gente transformar isso, né? A gente precisa transformar essa relação com o oceano, com o meio ambiente do lado de fora, entender que ele é muito mais dentro do que fora, para, a partir daí, a gente poder querer cuidar e, a partir daí, a gente poder querer fazer política pública. Porque enquanto a indústria petroleira ou qualquer outra indústria que está lucrando com o desastre, puder continuar lucrando, vai continuar lucrando. E a gente só pode fazer que ela pare de lucrar. Acho que tem 2 caminhos, né? Envolvendo esses líderes, esses grandes líderes empresariais. Meu sonho, pegar lá o presidente da Coca-Cola e falar, vamos lá ali rapidinho naquela praia ali fazer uma coleta de resíduos. Isso aí vai ser transformador, eu não tenho a menor dúvida de que isso não vai tocar. Eu acredito que as nossas ações, elas são provocadas pelas nossas emoções. Não tenho a menor dúvida disso. A gente se transforma pela emoção. Com conhecimento também, mas no final das contas são as emoções, né? É o que vem de dentro que move a gente. Então, eu acho que a gente tem esse grande trabalho de mover essas pessoas, esses grandes líderes empresariais, para eles verem isso, entenderem e buscarem, investirem em soluções que já existem. Isso aqui é uma loucura, gente. Já existe um monte de solução, e a gente pode falar disso daqui a pouco. E também políticas, né? Políticas públicas que façam, por exemplo, o plástico reciclado ser mais barato do que o plástico virgem. Porque hoje o plástico virgem é mais barato que o plástico reciclado. O plástico que é um petróleo que foi tirado lá do fundo do oceano. Imagina o caminho. Uma plataforma de petróleo no fundo do oceano, retirou o petróleo, por sorte, não teve nenhum derramamento. Aí ele é transportado para um lugar onde tem a refinaria, que é transportado para outro lugar, que é transformado em pellets, que são aquelas bolinhas, eu nunca sei em português como é que fala, mas é pellet mesmo, né? As bolinhas que fazem o plástico, que é transportado para um outro lugar depois, se não derramou também, porque teve no Sri Lanka há pouco tempo um enorme vazamento desses pellets, que são bolinhas pequenininhas, transportado para outro lugar, para uma outra fábrica, ser derretido para ser transformado numa colher de plástico, por exemplo, para ser transportado de novo, para depois ser embalado num outro plástico, para chegar no supermercado para a gente comprar e jogar fora. Esse plástico é mais barato do que daquele que o catador, que não tem nenhuma qualidade de trabalho social e econômica, coletou aqui em São Paulo e está reciclando aqui em São Paulo. Esse plástico é mais caro hoje do que o plástico tirado lá do meio do oceano. A única forma de mudar isso é política pública. Não tem outra forma, né? Política pública e investimento do setor privado para, de fato, fomentar essa cadeia circular, né? Eu só queria complementar. E aí, esse plástico que você
falou da cadeia toda, que não é reciclável, porque o plástico, a maioria dele, não vai para reciclagem, né? Ele está acabando no nosso corpo, a partir de microplástico, né? Ter essas informações, né? Hoje, a gente já tem alguns dados muito chocantes. Não importa se você é vegano, não come peixe, não come nada. Eu sou vegana. Não é que eu não como nada, né? Mas não come, não come peixe, no caso. Porque o peixe come plástico. Então, se a gente come peixe, a gente está comendo plástico. Mas não importa, porque já tem plástico em 90% das marcas de sal marinho do mundo, em 90% das águas engarrafadas e de torneira do mundo. Já tem plástico no ar que a gente respira. Tem plástico na chuva. Tá nevando, tá chovendo plástico nos Alpes suíços e no Ártico. Tem plástico no fundo dos oceanos. Tem plástico na nossa placenta, no leite materno, no nosso sangue e nas nossas fezes. O equivalente a um cartão de crédito por semana é o que sai nas nossas fezes, em geral. Bom, e aí eu acho que Desculpa. E plástico, só uma lembrança. Plástico é petróleo. Petróleo é tóxico. Não, e eu acho que aí chega num ponto que eu acho que a ciência e a pesquisa ela é muito importante, que a partir dela que se descobrem, né, que existem microplásticos no nosso corpo, que hoje, inclusive, né, a ONU publicou que muitos peixes estão com câncer, né, estão sendo detectados câncer nos peixes por concentração de plásticos e, na verdade, de contaminantes emergentes, que são químicos lançados, inclusive hormônios femininos com alta taxa de anticoncepcional que nós mulheres tomamos e que a gente elimina a maioria daquilo e vai para as águas, não são tratadas, sendo que, né, acho que a gente estava até discutindo, a Sabesp, hoje ela faz, né, ela faz a qualidade das águas. E aí queria trazer esse ponto para, inclusive, a Cláudia comentar que ela escreveu um artigo super interessante sobre isso, sobre os parâmetros hoje que a Sabesp mede e o que está faltando, né? E eu acho que hoje, quando a gente fala de ciência e de pesquisa, realmente a gente precisa se aprofundar no conhecimento dos oceanos, que a gente conhece mais da Lua do que dos oceanos, né? Mas hoje em São Paulo a gente não está conseguindo, né, medir hoje a qualidade da água adequadamente, a qualidade que a gente consome, da água que a gente consome. Então, queria que a Cláudia comentasse um pouquinho sobre isso. Comento, mas antes eu vou dar uma amarradinha, porque eu adorei nossa política pública, que ela tem 4 pilares, e a gente precisa fazer a campanha para isso. Então, assim, a gente precisa de reservas marinhas, parar de jogar plástico no mar, acabar com as zonas mortas, que é justamente esses contaminantes emergentes, e os vazamentos de petróleo. São os 4 grandes. E o problema climático causado pelo petróleo, que está acidificando o mar. Então, temos 5 questões para resolver essa nossa lição de casa, a humanidade e todo mundo. E a gente vai precisar de todo mundo mesmo. Vai precisar do governo, da academia, das empresas, da sociedade civil organizada, dos jovens, dos velhos, das pessoas de direita, das pessoas de esquerda, das pessoas que acreditam em Deus, das pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que gostam de esportes, as que não gostam de esportes, as que são veganas, as que não são veganas. A gente precisa se juntar, e isso são objetivos para a gente, no fundo, salvar a nossa própria pele, se a gente não tem nenhum senso de noção e compaixão com a ideia de que outros seres vivos têm direito à vida, né? Agora, vamos lá para os contaminantes emergentes. Eu entrei de cabeça nessa história faz 10 anos, não é nenhuma novidade, tá? Em 2012, eu, jornalista, já tinha um blog, não era codeputada ainda, nada, e eu descobri que um especialista americano ia falar na CETESB sobre contaminantes emergentes e consegui me inscrever. E esse texto chama Tempestade Química em Copo d'Água, está no meu blog é www.claudiavisoni.com.br, vai lá na área água, ele está para baixo, porque já tem 10 anos, né? E de lá para cá nada melhorou, as coisas pioraram muito. E o que estavam lá, todos os técnicos, eles odiaram a minha presença. Esse é um senhor, ele chamava Tracy, o sobrenome era Tracy. Ele estudava justamente a foz ali, esqueci o nome do rio, mas é a foz ali
na Baía de São Francisco. E qual era o trabalho dessa pessoa? Há 50 anos, ele pegava um barco todo dia, pescava e abria os peixes e fazia autópsias e encontrava assim, incidência de câncer de 90% dos peixes tinham tumor. Por quê? O que é contaminante emergente? A gente tem um descompasso entre a nossa legislação e o que aconteceu depois. Então, toda a legislação de qualidade de água, ela é baseada num tempo em que não existia agrotóxico, que não existia pílula anticoncepcional, e poucas pessoas sabem disso. Então, eles vão deixando a coisa rolar. Contaminante emergente é tudo que não é legislado. São contaminantes não legislados. A nossa legislação prevê que a quantidade máxima de coliforme fecal é XYZ, porque contaminação biológica sempre existiu. Mas, se tem naquela água solvente, agrotóxico, hormônio feminino, metal pesado, nada disso está legislado. Então, né, vai tocando a vida. Tem algumas pesquisas que são feitas, uma recentíssima desse ano, que foi divulgada, inclusive, também pelo Repórter Brasil. Quem quiser falar comigo sobre isso, Juliana tem meu contato, pode me chamar por WhatsApp, eu mando os links, tá? Porque toda quinta-feira eu tenho um programa de notícias ambientais, amanhã, às 7h estarei apresentando o programa. Então, eu vou pegando essas notícias, compilando. E tem uns 3 meses isso, foi a apresentação de uma nova pesquisa. Há 10 anos atrás, esse meu texto aí da tempestade química, ele veio de uma pesquisa também de uma universidade que foi encontrando na água de abastecimento, na água de torneira das pessoas, uma gama enorme de contaminantes emergentes. E todo mundo acorda e vai dormir todos os dias tranquilo, né? Porque a gente não tem ideia do que está acontecendo. Então, assim, eu que odeio plástico, eu tenho na minha casa um filtro de barro, coloquei um filtro de entrada na caixa d'água, porque a minha casa, todo mundo que recebe a conta de água, tem qual é o manancial que abastece, né? E eu moro na região de Pinheiros. O meu manancial, antes da crise hídrica, era Cantareira, que tem uma qualidade maior, passou para Guarapiranga, que está a cada dia mais degradada, né? Assim, as invasões lá, não sei se vocês acompanham, né? O crime organizado tomou conta em volta, e a cada dia tem literalmente mais milhares de pessoas literalmente fazendo cocô na água que a gente bebe. Então, a carga de produtos químicos para deixar a coisa meio transparente, ela é gigantesca, os contaminantes emergentes não são retirados, então a gente está com uma qualidade de água horrível. Eu passei a comprar aquela água de garrafão, né? E eu estou super ocupada, mas está lá na minha primeira lista de coisas. Eu vou lá visitar o garrafão, eu quero fazer o lugar onde vende, porque eu sei que tem lugar que enche aquilo com água da torneira, né? Eu pessoa física, assim que eu tiver um tempo para respirar, eu quero fazer a análise, é caríssima essa análise, mas eu quero investir do meu dinheiro. Se alguém quiser fazer uma sociedade, eu agradeço, porque é muito caro, são milhares de reais, mas porque assim, eu quero analisar a água que vem da caixa d'água, depois do filtro de entrada e depois do filtro de barro, e a água que vem no tal garrafão, né? Farei isso alguma hora quando eu tiver tempo. Então, assim, situação bem apavorante, e a gente precisa se ligar, né? Ontem eu estava lendo a Folha de São Paulo, saiu uma matéria, não sei quem, eu leio ainda jornal de papel, gente, mas depois vai lá para os gatos, de uma protetora, tudo, porque tem coisas que não aparecem muito na internet. E era uma reportagem sobre puberdade precoce, e colocando assim que tem alguns disruptores endócrinos que talvez tenham a ver com isso, mas a ciência não sabe muito bem. E nessa hora tem outra vantagem de ser pessoa mais velha, né? Eu fui editora de revista lá antes dos meus filhos nascerem. Meus filhos têm 21 anos, então isso já faz, sei lá, uns 23, 24 anos. Naquela época já saía matéria igualzinho.
está tendo puberdade precoce, talvez existam disruptores endócrinos que estão no plástico, né, que é outra coisa. O plástico ele é hormonalmente ativo, né, pouca gente sabe, e fica assim uma coisa que não avança. As certezas não avançam e as coisas vão piorando. Então, isso tudo era para dizer que a água mineral, quem acha que está isento por tomar água mineral, ela muitas vezes é pior, porque tem outro anacronismo, quando a água é um mineral, né? Tanto é que chama mineral, e a pessoa tem outorga de exploração de mina. Você pode explorar ouro, não sei o que lá, ou água. Uma vez dada essa outorga, não existe fiscalização nunca mais. Então, você pode ter criado você tem o direito de extrair água de um lugar que, há 80 anos atrás, era uma floresta, e, hoje em dia, tem uma plantação cheia de agrotóxico em cima, uma cidade, sei lá o quê. Aquela outorga não é revista. E não existe análise. Então, pelo menos a água da Sabesp ela é controlada todo dia. Eles não contam para a gente o que está acontecendo. Mas a água mineral, não. Então, as nossas águas doces também estão muito doentes. Bom, acho que a gente está trazendo muitas, né, os problemas. Agora, eu queria passar um pouquinho para as soluções, né, porque assim, a gente está trazendo várias pautas, né, várias questões, seja do plástico, né, desde a cadeia de produção, né, de extração do petróleo, de produção do plástico, da pesca, né, de contaminantes emergentes, de zona mortas. Eu acho que tem várias questões, e eu queria trazer agora, então, quais estão sendo os exemplos bons que estão surgindo, né, que estão olhando para a prevenção, para a ajuda dos oceanos, né? O que está sendo feito nacionalmente e internacionalmente? Existe alguma política pública, né? Qual que, inclusive, é o papel da educação nisso? Porque eu acho que você trouxe, Ju, que a gente ama, como é que é? A gente só cuida do que a gente ama. Isso, a gente cuida. Isso, mas eu queria. A gente só conhece. A gente cuida daquilo que a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Exato. Eu acho que o desconhecimento dos oceanos traz uma ignorância a ponto da gente não cuidar, da gente eventualmente não se preocupar. Então, queria que a gente comentasse um pouquinho das melhores práticas, né? Hoje, o que está acontecendo, o que está sendo feito, até por empresas, seja por empresas, por governos, por organizações não governamentais, né, pela academia, o que está sendo feito de bom, né, para reduzir o impacto negativo nos oceanos. Perfeito. Bom, então vou começar falando sobre a estratégia que a Parley desenvolveu, principalmente para a questão do plástico. Como eu falei, ela acaba permeando tudo, né? O plástico ele conecta vários dos problemas dos oceanos, e não só isso, também como o plástico é uma das questões mais tangíveis dos oceanos, né? Porque quando a gente fala de sobrepesca, a gente não vê a sobrepesca acontecendo, né? Essa pesca que está detonando os oceanos. Quando a gente fala de mudança climática, se a gente é privilegiado, a gente, no máximo, vai ficar incomodado que está chovendo muito ou que está com muito trânsito porque alagou. Mas, assim, a gente também não vê muito isso, né? Então, vários dos problemas... A pesca fantasma, a gente também não vê. É fantasma, né? As zonas mortas, a gente também não vê. Eu estava morando em Ubatuba há pouco tempo atrás, a água é limpíssima e você não sabe que está contaminado lá, está inclusive impróprio para banho, mas está verde a água. Então, várias das questões são intangíveis, mas o plástico ele é muito tangível. Quando a gente vai para uma praia e vai fazer um mutirão de limpeza, você pode até chegar lá na praia, Juliana vai lembrar com certeza que eu faço a pergunta antes de a gente desembarcar, quando a gente vai fazer mutirão de limpeza, as pessoas falam, mas essa praia está parecendo tão limpa. Eu falei, grava essa imagem na sua cabeça. Quando chega lá perto e começa a olhar para baixo, assim, ó, é outra história. Então, o plástico ele tangibiliza muito os problemas, né? Então, a Parley desenvolveu uma estratégia muito focada no plástico. Mas, antes de falar estratégia, eu queria voltar ao que a Cláudia falou, que a gente precisa de todo mundo. Eu acho que esse é o primeiro. A gente precisa de colaboração. E eu acho que esse é um papel muito grande das ONGs,
E um professor meu de engenharia ambiental falou que esse é muito papel da engenharia ambiental, que é conseguir fazer vários links entre o caiçara, o empresário, o governo, e assim, é uma loucura de tradução de línguas diferentes para poder, né, ter uma conversa ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto, uma colaboração real, assim, né, entre todos os atores da sociedade, todas as frentes da sociedade, desde o indivíduo até empresas e governos. Então, esse é o primeiro ponto. E aí vou trazer a estratégia da Parley, que se chama Estratégia Parley Air. Air de ar, para lembrar que o ar que a gente respira vem dos oceanos. Mas também é uma sigla, é Avoid, Intercept e Redesign. Então, evitar, interceptar e redesenhar. E a gente usa essa estratégia em todos os âmbitos da vida. Desde o nível individual, né? O meu, por exemplo, o seu, o dela, da Cláudia, de todos vocês, como para empresas, indústrias, INSPER, nossos parceiros, por exemplo, Adidas, governo das Maldivas, que é um parceiro nosso também. Então, é uma estratégia que ela é muito escalável. E como é que ela funciona? Avoid, evitar, antes de mais nada, né? Então, evitar o quê? Evitar o plástico. A gente também pode passar isso para as questões de mudanças climáticas. Então, evitar, por exemplo, emissões de carbono, mas vou focar no plástico mais. Evitar o plástico sempre possível. Como, por exemplo, né? Simples assim, ter um bebedouro ali na porta do anfiteatro e trazer sua própria garrafinha, né? São exemplos muito simples assim de que a gente consegue evitar políticas públicas. Olha uma forma da estratégia AIR nas políticas públicas. Tem leis, né, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, que obrigam estabelecimentos comerciais a te dar água da casa. Isso é uma forma de uma política pública ajudar a evitar garrafinha plástica. Então, você pode ir num restaurante pedir água da casa, ao invés de comprar uma garrafinha plástica. É uma forma dela ser usada em outro âmbito, né? Eu, por exemplo, eu não sei se estou com ele aqui, mas acho que não. Eu ando com um potinho que, por exemplo, se eu vou para um restaurante e sobrou comida, ao invés de eu pegar aquele negocinho de isopor, que agora é isopor, né? Antes era de alumínio, aquela marmitinha. Agora, de isopor, eu boto no meu potinho. Ou se eu vou para um lugar que tem um açaí, e o açaí é vendido no plástico, eu boto no potinho. Eu sempre uma colher e um potinho. Sempre assim. Então, o avoid tem esse sentido no âmbito individual, mas também nas indústrias isso também é possível, né? Indústrias, governos, nas organizações no geral. E aí depois vem o intercept, que é interceptar. Afinal, a gente produz 400 milhões de toneladas de plástico por ano, e dessas 400 milhões, pelo menos 11 milhões vão parar nos oceanos todos os anos. É o equivalente a um caminhão de lixo por minuto nos oceanos. Então, a gente precisa tirar o que está indo para a natureza. O ideal é evitar, por isso começa pelo evitar. Mas se está indo para a natureza, a gente precisa tirar o que está lá já, né? Tem muito plástico na natureza. O que a gente vê na praia não é nem 1% de tudo que está no oceano. 95%, a Luene que é boa desse número. 98%, obrigada. 98%, na verdade, está em... Como é que é essa palavra? Não, mas não é underwater, é uma outra palavra. Está em camadas, né? Então, tem uma parte que flutua e tem uma parte que está em camadas que a gente não vê. A gente não vê o plástico que está no mar. E é 1% que está na praia. E que já é impressionante quando você vai para uma praia muito, muito, muito poluída. Então, interceptar é essencial. E aí, de novo, as indústrias, os governos e os indivíduos podem fazer isso. Óbvio que os indivíduos não vão resolver o problema interceptando. Mas a interceptação para os indivíduos, eles têm um cunho educacional enorme. Porque é isso, a gente olha para uma praia e fala, essa praia está tranquila. E quando você chega lá e vai catar mesmo, você começa a ver a sua vida poluindo ali a praia. É muito impressionante. E no âmbito da indústria, a interceptação pode até ser antes de chegar na natureza, que é a logística reversa, por exemplo, né? Realmente retornar esse material poluente. E aí, por último, que é o que eu mais gosto, que é o redesign, que eu diria de novo, que diria não, né? Eu gosto de dizer que tem esses dois âmbitos, né? O individual, e aí eu vou pegar o exemplo da Cláudia também, e o âmbito das indústrias, da pesquisa, da academia, dos governos. No individual, por exemplo, hoje, já faz 8 anos que eu uso shampoo e condicionador sólido. Tem gente que nem shampoo usa, não sei se é o seu caso que você tinha falado. Mas eu uso shampoo e condicionador sólido feito de cosméticos naturais, de produtos naturais, não tem embalagem, porque, afinal, shampoo e condicionador, só para vocês saberem, tá? Me disseram isso, eu fiquei, nossa, é a mesma coisa que o sólido, diluído com conservante, porque uma vez que você bota água, você tem que colocar conservante, que é feito de petróleo, e embalado em plástico, que é feito de petróleo, para você colocar na sua cabeça. Então, assim, se o sabonete pode ser sólido, por que não o shampoo e condicionador também? E vou te falar, para viajar, quem gosta de viajar, gente, você bota num potinho assim, leva sem problema nenhum, não tem problema de vazamento, é maravilhoso. É transformador. Isso é um redesign, é um redesenho
da minha própria vida. Isso de andar, né, com um potinho sempre na mochila, andar sempre com a garrafinha, são várias coisas, né? Voltar para a bucha. Bucha vegetal, gente. Sabe aquela esponjinha que a gente usa para lavar a louça, amarela e verde? Aquilo é petróleo também, e aquilo ali é horrível de reciclar. E tem um negócio que nasce, literalmente, dá na terra. Dá na terra e a gente pode usar para o nosso corpo, para limpar, para lavar. A natureza tem as respostas. E aí eu vou passar para a indústria e para a academia. A natureza tem as respostas. Já existe hoje, já em validação, isopor, né? Feito de micélio, que é a raiz dos cogumelos. O micélio cresce 20 quilômetros por semana, no lugar do petróleo, que, né, foi feito há milhares de anos atrás. Já existe plástico, foi feito aqui em São Paulo, desenvolvido aqui em São Paulo por pesquisadores da UF, plástico feito de mandioca, transparente, translúcido, que pode ser usado para embalar comida. Já existe plástico feito de... Assim, as soluções são enormes. É cogumelo, é resto de casca de laranja, mandioca, mais o quê? Gente, é tanta solução que já existe. Copo. Nesse final de semana a gente fez um mutirão de limpeza e aí a gente levou nossos copos reutilizáveis, né, para a gente dar para os voluntários, mas a gente também levou o copo de um parceiro nosso, um colaborador nosso, que é a Oca Embalagens, mas aqui não é uma publicidade, né, porque são realmente colaboradores, que é uma startup que está produzindo copos feitos de mandioca que você pode comer depois. Simples assim. É um copo, você usa, você bebe, você pode comer. Não tem muito gosto, não, mas assim, vai dar para comer. E assim, a diferença é, ao invés de virar um poluente, ele vira um nutriente para a terra. Se você não quiser comer, você pode compostar. A natureza tem a solução, a natureza já tem a solução há milhares e milhares de anos. A natureza não conhece lixo. A natureza não entende o que é resto, ela não entende o que é lixo. E a gente inventa esse negócio e coloca ouro. A gente coloca ouro no aterro sanitário. Os celulares da Apple, eles têm ouro dentro. E a gente está tirando de uma mina e enterrando no aterro sanitário. A gente está enterrando petróleo que vale milhões no aterro sanitário. É uma loucura. A forma como a gente lida com as coisas é muito linear mesmo. E é muito, como a Cláudia fala, muito burra mesmo. Assim. E eu acho que a gente é muito mais inteligente do que isso. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de criar, porque nós também somos natureza. E se a gente passar a observar a natureza e ter curiosidade, se interessar e investir, e aí eu acho que essa é a parte que vem das indústrias também, né? E da política pública, investir nessas soluções que já existem para elas se tornarem escaláveis, para elas se tornarem soluções possíveis de verdade. Mas já existe solução. Eu acho que esse olhar, para mim, é um dos olhares mais importantes. Assim, a solução está aí. Agora a gente tem que querer investir. A gente tem que entender que tem um problema, mas que a solução está aí, ela existe. Muito bom, Ju. Assino tudo embaixo. Acho que é isso, né? A gente sair dessa inércia que é tosca e é burra. Assim, e que externaliza custos, porque assim, nossa, que super vantagem, né? Fazer coisas de plástico, que afinal de contas é resíduo do petróleo, vai sair tão barato, só que aí não tem vida no mar, o clima ficou totalmente zoado, a gente está com problema de abastecimento de comida no mundo, porque a gente zoou o clima, aí é um monte de lixo que dá maior trabalho para ir lá recolher, o plástico não tem reciclagem infinita, assim, é muito, muito mais caro, né? Aquela coisa, se você acha educação cara, experimente a ignorância, né? A gente está experimentando a ignorância. É muito legal a gente estar aqui no INSPER, que é uma instituição de ponta e que tem condições de liderar, né? Assim, vamos sair dessa trilha, gente. Vamos fazer uma coisa que seja mais sensata, e todos esses exemplos que a Ju deu, né? A embalagem de mandioca. Bora. Assim, é mudar, é fazer... óbvio que o poder público tem que entrar nisso, né, para dimensionar, não precisa nem assim internalizar alguns custos que são externalizados hoje em dia, isso já resolveria bastante. Além de tudo que a Ju falou muito bem, eu queria colocar duas questões. Eu queria falar agora da terra, né? A parte que cabe à terra
em melhorar a vida dos oceanos, que é justamente nessa questão da gente cuidar das nossas águas doces para evitar as zonas mortas, que é a gente começar a migrar para uma agricultura com menos veneno. Que, assim, essa ideia, que é uma ideia recente da humanidade, vamos jogar veneno na comida? Vamos, né? Que legal, porque mata os bichinhos, mas a gente sabe que a gente compartilha nosso DNA com os bichinhos, né? Em grandíssima quantidade, né? Se a gente chega nos primatas superiores, é mais de 99%, mas se chegar numa abelha, sei lá, 60%, 70%. E a humanidade cria veneno de rato, por exemplo. Veneno de rato eu acho um exemplo incrível. A gente fica jogando veneno de rato por aí e os nossos medicamentos são testados em quem, né? Então, assim, os medicamentos são milimetricamente testados no rato, mas o veneno que mata o rato para a gente, faz super bem, é super. Então, é todo um mundo de regulações pouco. Então, eu trabalho com agroecologia. Dá, sim, para alimentar o mundo, não usando veneno. A ONU já falou disso, só que é aquela coisa que nem mudança climática, existe uma indústria aí da fabricação de falsas verdades científicas para adiar mudanças que a gente sabe que são necessárias. Então, se a gente parar de jogar os venenos, né, e os adubos químicos que eutrofizam, né, eutrofizam as águas, já vai ser um enorme avanço. A outra coisa é que a gente tem que cuidar dos produtinhos que a gente usa, né? Então, essa questão dos shampoos, eu uso bicarbonato de sódio e enzima cítrica. Enzima cítrica é um vinagre que eu faço na minha própria casa com cascas de coisas que serve para limpar as coisas, e foi inventado na Tailândia pela doutora Rosso para limpar os rios. Ele é um efluente que degrada a matéria orgânica. Eu tenho até vídeo sobre enzima cítrica, não vou entrar nisso. Eu sou apaixonada por enzima cítrica, é uma coisa incrível, tira cheiro de xixi de cachorro da casa, dá para limpar banheiro, dá para substituir o fermento do bolo e lavar o cabelo e tudo. Bom, mas não, a gente precisa tomar muito cuidado com os produtos de limpeza e os cosméticos que vêm lotados de componentes tóxicos, né, componentes artificiais, os perfumes, tudo que tem perfume artificial, desconfie, porque são coisas que são disruptores endócrinos, eles foram feitos para ser quase aquele óleo essencial, né, mas não é. Então, ele ele encaixa direitinho nas nossas células, e tem pesquisas mostrando que a contaminação de crianças por cosméticos no Brasil é altíssima. Então, não é só que a garrafinha de shampoo não é legal, não sei o quê. Então, para quem diz que o problema é o dinheiro, eu provo que eu gasto quase nada com meu bicarbonato de sódio e a enzima cítrica. Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado, né? Criar sistemas de saneamento. Essa ideia também de fazer cocô na água e falar tchau não foi uma ideia que deu certo, né? Ela não vem desde a época dos dinossauros, isso aí não tem nem 200 anos, né? A gente está com escassez de água potável, então a gente precisa ir migrando para o saneamento descentralizado. Eu sei que isso é um passo cultural difícil, mas, assim, a água, que dilui tudo, né, mantém as moléculas vivas por mais tempo. Então, mesmo esses medicamentos e tudo mais, eu não sou cientista, eu não sei, mas eu desconfio que um antibiótico que está num xixi, que vai para a terra, os micro-organismos da terra, eles absorvem e decompõem aquilo muito mais rápido e eficientemente do que indo para a água, parando lá no peixe que vira hermafrodita e depois... Então, a gente vai ter que repensar o nosso saneamento, porque a gente não vai deixar de consumir medicamentos, a gente precisa dos medicamentos, só que a água não é o meio ideal para simplesmente jogar lá e esquecer que isso existiu. Então, a gente vai ter que redesenhar o saneamento
ser mais criterioso com as substâncias com as quais a gente entra em contato e ir migrando para uma agricultura que regenera o meio ambiente, regenera, inclusive, as fontes de água e para de criar a zona morta no mar, né? Então, estamos bem para começar, né? Soluções. Uau, bom, acho que a gente já está, né? A gente está aqui para passar o Seaspiracy também, mas eu queria, e eu tenho várias outras perguntas para fazer. Para mim, a gente ficava aqui batendo papo, mas eu queria ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, assim, alguma pergunta específica. Claro? Ótimo. Ótimo ponto. Eu queria só adicionar, então, mais uma coisa para elas comentarem também. Então, acho que só repetindo aqui, né, o que né, voltando para o filme Seaspiracy, qual que é a visão, porque comenta-se muito da pesca industrial, mas qual que é a visão da pesca artesanal e da pesca sustentável? É isso. Assim, ver o outro lado, isso. Existe. Sim, existe pesca comercial sustentável. Eu queria só adicionar mais um ponto do filme, porque o filme, ele também... E aí, vou trazer o lado social, né, que ele traz muito alguns depoimentos de pessoas que passaram pela experiência de trabalhar, né, em situações muito insalubres e precárias nessa indústria da pesca. Mas, na verdade, eles não são agentes, né? Eles são ali passivos contando da história, mas eles não participam da discussão, né? Eles não são agentes. E quando a gente fala de políticas públicas, né, de atuar com diversos atores, né, setores, diversas partes interessadas, hoje a gente, né, existe uma desigualdade enorme e uma falta de participação, e por isso a gente não consegue ver o impacto por diferentes pontos de vista, né, os benefícios dos diferentes pontos de vista. Então, eu queria só adicionar esse ponto social também. Quem quer começar? Posso começar. Acho bem legal o questionamento. E vou fazer uma indicação de um TED Talk aqui, que se chama... Eu estava aqui enquanto você perguntava, revendo o nome. Se chama How I Fell in Love with a Fish. Então, como eu me apaixonei por um peixe. Assistam. Depois a gente manda né? A gente vai fazer um grupo de WhatsApp depois aí. Mas depois eu mando para você. É muito legal. Esse rapaz, né? Esse cara que fala no TED, ele é um cozinheiro, um chefe, e ele fala que ele se apaixonou por 2 peixes na vida dele. O primeiro peixe que ele se apaixonou, eu acho que ele é um chefe, tá, gente? Posso estar inventando um pouquinho aqui, mas eu acho que é isso. Ele era um peixe de uma fazenda orgânica. Ele falou, nossa, incrível, uma fazenda sustentável no meio do oceano. Ele falou, não, beleza, eu quero saber mais então, me conta mais. Ele achou incrível o sabor do peixe. E aí ele foi começar a conhecer e falou assim, você tem que ir num evento lá falar da nossa fazenda. Tá, mas aí se perguntarem, o que o peixe come? O peixe come
Era tipo assim, eu não lembro se é isso, tá, gente? Mas era nesse nível. Tipo, ração feita de frango. O peixe come frango no meio do oceano? Como assim? E aí ele começou a fazer vários questionamentos e falou, cara, não é possível. O que tem de sustentável num peixe comendo frango? Né? Então, assim, ele começou a questionar e ele ficou muito intrigado com isso e muito revoltado. Saiu dessa parceria que ele tinha, eu acho que era uma parceria, depois vocês assistem. E aí ele foi pesquisar mais e ele descobriu uma fazenda incrível no sul da Espanha, se eu não me engano, que era, na verdade, ele era uma fazenda de gado, se eu não me engano, e aí estava detonada, abandonada, era uma área que era um alagadiço gigante, que tinha deixado de estar alagado, porque virou fazenda de gado, e aí esse alguém comprou e resolveu refazer o ambiente natural lá. E aí é muito interessante, porque o biólogo é um biólogo que cuida da fazenda, não é um fazendeiro, é um biólogo que cuida da fazenda de peixe. E a forma como ele sabe se está saudável a fazenda hoje é se tiver pássaro, que é predador do peixe. Ele fala, quando tem bastante desses pássaros aqui, é porque a gente está ótimo, porque está super equilibrado. Ele conseguiu regenerar todo um ecossistema fazendo a fazenda de peixe. E consegue vender o peixe. E aí foi o segundo peixe que ele se apaixonou. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim? Eu não acho que comer peixe é o problema. Eu não acho que comer, sei lá, ovo, frango eu já não sei, talvez seja. Mas, assim, eu acho que a questão é tudo do como a gente está fazendo. A forma agressiva e inconsequente de como a gente está fazendo as coisas é o problema. Né? Então, assim, eu acho que é possível uma fazenda orgânica, sustentável, que regenera. Só que tem que se respeitar os ciclos. Eu acho que a grande questão... Ai, meu Deus, eu acho que a grande questão do ser humano é que a gente não respeita os ciclos naturais. Essa coisa da economia linear, para mim, vou falar uma coisa muito profunda, tá? Para mim, é um medo da morte. A gente tem tanto medo de encarar o fim da vida, de tudo, que a gente finge que não existe. A gente joga fora, a gente acha que tem fora. A gente elimina, a gente enterra caixão, enterra plástico, enterra ouro, enterra... É muito louco, a gente enterra. Só que na natureza nada é um fim. Na natureza, quando a gente está nos ritmos naturais, a morte não é fim, ela é início. Né? Na natureza, a morte de qualquer ser vivo, na verdade, é um início, é nutriente. E a gente tem tanto medo desse fim que a gente não consegue encarar a vida assim. Então, a gente vai como se não tivesse fim. Não tem fim. E quando tem fim, a gente tira do nosso olhar. A gente dá descarga, a gente tira do nosso olhar, a gente enterra, a gente ignora. Mas na natureza não é assim. Então, eu acredito, de verdade, que se a gente respeitar os ciclos da natureza, é possível. Se a gente fizer de forma local, respeitando, sazonal, né? Os pescadores, voltando agora para a questão social, os pescadores, os indígenas, as comunidades tradicionais, elas sabem, elas não precisam de pesquisa científica para saber quando é que não pode pescar. Elas não precisam de uma pesquisa científica para dizer qual o tamanho do peixe que não pode. Eles sabem. Eles já sabem por anos e anos e anos e anos de conhecimento. Centenas de anos de conhecimento passado de boca a boca, da forma do conhecimento deles, né? A forma científica, não é científica, mas a forma de conhecimento, de observação. Então, assim, eu acho que é possível, mas a gente tem que respeitar. E eu acho que, volto, para a gente respeitar, a gente tem que começar a conseguir ver se a Lua está cheia ou não. Sabe? É nesse nível, assim. Vocês sabem como é que a Lua está agora? Alguém sabe? Segundo Mas você é surfista, você não vale que você quer saber quando é que a maré está cheia e quando é que está entrando o próximo swell. Mas é nesse nível, sabe? Por isso que eu acho que, por exemplo, o surf, a vela, o mergulho, estou falando de esportes aqui porque é isso, né? Eu sou muito esportista, mas pode ser qualquer outra atividade que conecte a gente com a natureza. Agricultura, que seja uma pequena agricultura. Até um corte de cabelo, gente. Olhem para as mulheres, temos tantas mulheres aqui. A menstruação de 20, 28 dias, não é à toa, gente. Sabe? Eu acho que todas essas coisas elas dão a possibilidade da gente relembrar e se conectar com os ciclos de natureza. E eu acredito que a partir disso é possível. Mas a gente está muito longe disso. Essa é a minha visão, assim. Adorei. Hoje é um dia muito especial, o segundo dia da lua crescente, o dia mais legal de semear. Então, estamos aqui semeando ideias. Adorei a pergunta também. Eu acho que assim a pesca artesanal, assim como todas essas
modos de viver tradicionais, né, que estão aí há milhares de anos, como os nossos povos indígenas, eles estão ali sabendo viver debaixo da floresta. E os pescadores artesanais, eles estão ali sabendo, fazendo essa dança cósmica com os peixes, né, sabendo quando é o momento que pode pescar, que não pode pescar, o tamanho, etc. Só que está difícil, né? Está difícil para eles, porque a concorrência com a pesca industrial ela é injustíssima. Eu não sou vegana, eu sou reduceriana, o que significa que eu como pouco alimento de origem animal, mas eu como. E em casa ainda tem peixe, hoje em dia eu consumo principalmente truta da Corim, porque eu sei que é uma empresa que não usa antibiótico. Ainda não fui visitar, de vez em quando eu já fui visitar os ovos, né? Eu estive no começo do ano na Corim e falou assim: onde é a planta de vocês que tem os peixes? Eu vou lá visitar. Então, é um dos meus próximos, eu não posso falar muito, mas é um dos meus próximos, que é uma indústria, e que vamos ver, estou achando que é razoável. O filme mostra muito greenwashing, né, na coisa da pesca sustentável, que, na verdade, é um mercado, vocês vão ver daqui a pouco, que é um mercado de atribuição daqueles selinhos que nada significam, né? E isso é uma pena. Então, será muito legal se os pescadores artesanais conseguirem obter, inclusive, mais poder político, para que consigam fazer pressão para que o modo deles de pescar continue sendo viável. Há um tempo atrás, eu era assinante de uma iniciativa aqui que chamava Pescado Sustentável, que um amigo meu, inclusive, deixou de fazer. Os peixes vinham de uma comunidade de pescadores de Paúba, aqui no litoral, pescados daquele jeito, não sei o que, não sei o que lá. Não fez muito sucesso na minha família, porque tem uma outra questão que a gente acostumou, tanto peixe quanto frango, a gente acostumou com um padrão industrial, que os peixes, a carne é branca, tem um certo tamanho e tudo mais. Não, e também não era o peixe que meu pai pescava há 50 anos atrás, quando eu era criança. Então, provavelmente, está muito difícil para o pescador artesanal. E sobra o peixinho pequeno, aquele que tem um gosto mais forte, não sei o que lá. E essa empresa nem foi para frente, mas eu tinha um certo contato por meio do dono da empresa, que era meu amigo, que tentava fazer essa ponte, né, com o litoral e oferecer algum mercado para esses pescadores. Pescadores de Paúba eram uma comunidade muito vulnerabilizada, que pescavam à noite, durante o dia tinham outro trabalho, estavam com dificuldade de conseguir peixe, então está bem difícil. E, para terminar, vou falar uma história de frango, que o frango que a gente consome também, já fui lá visitar o da Corim, de outros lugares, não sei o que lá, e essa semana eu tenho uma amiga que produz ovos, ela trabalha com agrofloresta integrada com produção de ovos, né? E terminou o ciclo lá de várias galinhas, abateram as galinhas e eu ganhei uma galinha inteira. E aí eu me dei conta de que a gente, na cidade, está mal acostumado e está despersonalizando os animais, porque eu ganhei a galinha inteira, e aí eu não ia jogar fora, né? E é uma galinha bem menor do que essas galinhas que a gente compra, e ela vem inteira, ela tem pescoço, tem pé, tem asa. A gente desacostumou. Eu lembro que, na minha infância, também, às vezes, surgiam galinhas inteiras. Você pegar, ainda bem que eu sou agricultora, que eu tenho faca, como é que é, tesoura de poda, porque eu fui lá cortar a galinha com a tesoura de poda e consegui, mas ficou uma coisa meio estranha. Então, a gente se acostumou a ir ao supermercado e comprar os cortes de peito de frango, um peito desse tamanho, né, que viram um quadradinho de carne branca, e que não é essa a realidade do consumo de animais. Então, tem muitas transições a serem feitas, e eu super apoio a pesca artesanal, mas eu acho que tem muita conversa que a gente precisa fazer para chegar num modelo que seja mais ou menos razoável, tanto para o ambiente quanto para as pessoas que exercem essa função. Só acrescentar um detalhe, que eu acho que isso fala muito da monocultura. E aí, monocultura de cultura, né? Não só do que a gente come, não só do alimento que a gente planta, mas
essa questão da monocultura da gente... a gente come truta, frango e carne de boi. Quando, na verdade, tem... gente, nem sei quantos bilhões de animais, né? E aí você vai para outros lugares e você vê, alguém come grilo, alguém come sei lá o quê. Né? Lá em Ubatuba, onde eu estava morando, o caiçara come... eu não sei nem o nome do bicho, gente, mas é um lagarto que anda ali, aí ele caça o lagarto, pega e come. Não estou falando que vocês tenham que comer isso, assim, mas eu acho que essa monocultura é um grande problema. Porque a monocultura, ela precisa detonar o ambiente para ela existir. E aí não é sustentável. E aí eu acho que, de novo, é uma reeducação da gente começar a aceitar o peixinho menor, da gente começar a aceitar o peixe que tem um gosto diferente. E aí eu acho que é um caminho bem longo, assim, né? Mas possível. Eu acho bem possível, sim. Claro. Não, vamos para a última pergunta, então. Eu vou passar, então, o microfone para você, porque aí a gente está gravando. Obrigado, obrigado pela exposição. Eu também me conectei com o mar também através do surf, do scuba diving, então acho que tem esse ponto de contato. Até estou animado com o Beto Pandiani agora indo fazer a rota polar, acho que vai ser, né, para o pessoal que veleja, gosta muito. Eu comecei a ficar muito preocupado com essa questão de oceanos recentemente, quando eu participei de um painel com a Liga das Mulheres pelos Oceanos, né? Exato. E elas trouxeram um dado que eu fiquei muito preocupado, e aí conectando com a questão do clima, né, ela disse o seguinte, olha, mesmo que a gente consiga atingir a meta do Acordo de Paris de 1,5 graus, a gente já perde 70% a 90% dos recifes de corais. Então, isso eu fiquei bastante angustiado. Eu falei, caramba, já vai ser difícil atingir essa meta. E mesmo se atingir, vai ser catastrófico para os oceanos, né? E como é que vai ser a vida com esse desbalanceamento sem os recifes de corais, né? Então, minha pergunta é muito nessa linha, assim, como é que vocês veem essa questão? Se tem alguma maneira de, enfim, impedir isso, não surtar, Então, não sei, eu fiquei um pouco alarmado assim, com esse dado, e vocês são a primeira pessoa que eu consigo compartilhar dessa angústia. Quem sabe tem alguma solução. Emenda. Vou só adicionar mais um ponto de desespero. Bom, o cenário é catastrófico, né? Assim, é engraçado como é que isso sai da nossa vista. Aí, ouvir vocês falando vai dando um aperto, né? Assim, mas aí a gente tem esse cenário ruim, que se a gente cumprir o que as pessoas estão tentando persuadir as outras a fazer, já vai dar ruim. E em um contexto que parece que a gente deu muitos passos para trás, no sentido de ter que convencer, muitas vezes, do básico. Né? Assim, então, se alguns acordos, né, assim, algumas sensibilizações estavam indo para frente, no sentido de entender, né, que não existe um meio ambiente fora, né, que a gente está falando de uma coisa que é integral, que convoca a gente à ação, agora a gente tem que lidar com forças que falam que não. Que aquecimento global? Você viu o frio que está fazendo lá fora? Né? Não é? A Terra é plana. Daqui a pouco a gente está caindo no abismo mesmo da Terra plana. Enfim, como que a gente lida nesse cenário, num contexto tão avesso? Eu acho que assim, eu vou ser bem sincera, tá, gente? Vou falar do fundo do meu coração também. Eu já passei por vários momentos de ficar bem mal mesmo, assim. Acho que é necessário a gente falar disso. É necessário a gente falar de saúde mental num momento em que a gente está vivendo questões tão sérias. E acho que terapia é essencial. Façam terapia, se puderem. Vamos começar por aí. Não, mas eu tô rindo, tá? Mas é desespero. Mas é verdade, façam terapia. E eu acho que tem um ponto que a gente não sabe como a natureza pode se adaptar também. Eu torço para, quem sabe, os corais se adaptarem. Quem sabe eles vão conseguir inventar um jeito. E já tem alguns casos de coral que embranqueceram e voltaram à vida depois, assim. Mas eu vou citar Greta Thunberg aqui. A casa está em chamas mesmo. Eu acho que é para a gente se alarmar mesmo. E eu acho que nós aqui, eu realmente acredito que todos somos líderes de alguma coisa, né? Acho que a maioria daqui, vou chutar, né? Vou imaginar que somos bastante privilegiados, então somos mais líderes ainda, temos mais poder de voz ainda, de decisão, mas eu realmente acredito que todos somos líderes em algum lugar.
temos alguém aqui da política, provavelmente temos alguém aqui da indústria, da empresa, da academia. E eu acho que a partir dessa informação, e aí eu vou pegar a partir do incômodo, eu realmente acho que por isso da terapia, eu acho. Leva para terapia, sabe, essa dor assim. Eu acho que a partir dela a gente pode se transformar e transformar mesmo, assim. Então, acho que o convite é para olhar para esse incômodo e tentar transformar esse incômodo em ação, essa emoção em ação, né? Que eu acho que está super conectado. E eu acho que esperar pelo melhor, assim, de verdade. Eu acho que não tem muito mais o que fazer. O que eu faço hoje para eu não surtar, e eu estou falando real, eu tento me conectar às pequenas coisas. Então, assim, quando eu vejo que vocês estão amarradões, sou bem carioca, tá? Num evento como hoje, mesmo que sejam poucas pessoas, talvez pelo que a gente gostaria, cara, isso para mim já é nossa, tá, as pessoas estão realmente interessadas. Quando eu vejo uma criança interessada, amarradona, óbvio que o nível de entendimento dela é outro, mas, nossa, eu falo, legal. Quando eu escuto que uma criança falou pro pai que, na verdade, agora ela não quer mais comer peixe porque... Não que eu fale para ninguém fazer isso, tá? Mas assim, porque ela decidiu que... Ou quando uma criança do Maranhão, na Ilha dos Lençóis, decidiu que agora ela compra o pão ao invés de no saco de plástico, ela voltou a fazer como os pais e leva o cesto lá para comprar o pão. Essas pequenas coisas são o que me sustentam para eu não sair, assim, não perder mesmo, assim, né? Porque senão a gente perde o eixo. Então eu acho que é ir por esses pequenos encontros, por essas pequenas trocas, por essas pequenas transformações que a gente consegue fazer, pelas pequenas belezas, sabe? Às vezes, quando eu estou muito... Quando está pesado, assim, às vezes olho para o céu e vejo uma gaivota voando e falo, nossa, tá tudo bem, sabe? Então, acho que quando estiver muito pesado é olhar para a beleza, mas não esquecer da dor, sabe? E a partir da dor transformar e esperar pelo melhor. Acho que não tem muito mais o que fazer. Acreditar que a gente é capaz, porque a gente foi capaz de destruir muito pouco tempo. Assim, o plástico existe há 70 anos. Só. Antes disso não existia plástico. Então, assim, se em 70 anos a gente conseguiu destruir, eu tenho certeza que hoje, em 20, a gente consegue. Se a gente quiser. Somos quase 8 bilhões. A gente precisa de uns 30%, talvez, querendo muito, e aí a gente depois engata, né? Mas é isso, assim, eu acho que é um lugar de cuidado mesmo, assim, para continuar caminhando, né? Gostei muito da expressão ponto de desespero, né? Nós estamos aqui numa quarta à noite compartilhando os nossos desesperos e acho que é importante a gente fazer isso. Eu estudo esse assunto faz tempo, né? Eu cobri a Rio 92, eu faço programa todo, é assim, é assustador, né? É assustador mesmo. E aí a Ju falou de terapia, outra coisa importante é meditação, porque aí a gente fica no hoje, né? Hoje estou aqui, estou respirando, está tudo bem. Amanhã vamos ver o que acontece. Agora, eu acho que tem uma boa notícia. A boa notícia é que a vida quer viver. A vida quer muito viver, né? E quando a gente começa a regenerar um lugar, aqui em frente, não sei se vocês sabem, tem a primeira floresta de bolso da cidade de São Paulo, que a gente plantou em 2016, eu acho. Eu era conselheira do meio ambiente da região de Pinheiros e foi junto um monte de ativistas, a gente juntou umas 150 pessoas, é aqui em frente, na Hélio Pellegrino. E é um projeto de restauração de Mata Atlântica. E foi maravilhoso. A gente plantou outras florestas de bolso. Uma é no Parque Vila Lobos, foi um ano depois, acho que 2017. E essa foi... Esse dia eu cheguei em casa, falei assim, a gente conseguiu juntar 500 pessoas. Em um dia, a gente plantou 650 árvores. Voltei para casa e falei assim, nós plantamos uma floresta. E esses dias eu estou para ir lá fazer um programa para o YouTube meu, né? Que realmente eram umas mudinhas, agora tem uma floresta, e passaram 5 anos. Né? Então, acho que assim, a gente está vivendo um momento meio Arca de Noé, qualquer abelha que você conseguir guardar está valendo. Né? Assim, na minha casa tem meliponário, inclusive eu discuto com a vizinha pelo direito à noite, né? Minha casa é escura à noite, eu tenho horta, tenho árvore, tenho abelha, tenho não sei o que lá, e a vizinha colocou uns holofotes, que ela tem medo, sei lá o quê, porque a gente desacostumou até que a noite seja escura. E aí eu tive que conversar com ela, falar assim, eu tenho plantas, eu tenho uma horta inteira, tenho minhas abelhas, tenho as libélulas.
eles precisam da noite, tem os morcegos, né? Então é difícil, porque a gente desacostumou da vida. Mas isso, né? Então, aí a pessoa... Eu sou a louca da rua, né? Mas os morcegos são os meus amigos, as vespas também. Então, a gente fez lá uma negociação, que ela liga uns holofotes, outros não, mas estamos nesse caminho, né? De tentar conversar. Outro lugar, convido vocês a visitar a Horta das Corujas, aqui em São Paulo, fica na Vila Madalena. A gente vai fazer 10 anos agora em setembro, e com as nossas mãozinhas, a gente conseguiu recuperar 5 nascentes de água limpa no meio de São Paulo, com a nossa mão, né? Não vou ficar explicando tecnicamente como que é feito isso, que é muito fácil, foi com a nossa mão e com enxadas, né? E preservando a vegetação e tudo mais. E é uma maquete da regeneração, porque a horta tem 800 metros quadrados, está dentro de uma praça, que nada disso é feito, então a praça assim, é um deserto, uma devastação, e aí você entra na horta, que é o mesmo lugar, que tem a mesma temperatura, que chove o mesmo. Então, assim, vamos confiar na vida, vamos regenerar, que seja 1 metro quadrado, que seja o seu sítio, que seja fazer compostagem em casa ou no condomínio, porque é muito fácil enganar os outros falando de sustentabilidade, ESG, ecologia, greenwashing, não sei o que lá. Agora, quando a gente fala em regeneração, a pessoa falou regenerar, eu falo, tá ótimo, eu quero ver onde. Regeneração é algo que acontece em algum centímetro desse planeta. Então, se a gente que está aqui nessa quarta-feira à noite, cada um de nós está construindo sua arquinha de Noé, né? Que pode ser na varanda do apartamento, mas a Arca de Noé contém em si tudo, porque vai passar essa loucura e a gente vai precisar guardar, literalmente, espécies para recolonizar, espécies de plantas, de peixes, de abelhas, de um monte de coisa, e vamos junto, e é uma coisa que as plantas e os bichinhos começam a ajudar a gente, né? A gente começa a fazer isso e eles até consolam, não deviam não tapa na cara da gente, falar, você, ser humano. Vocês... eles ainda veem essa gaivota, né? Que a Ju olha para o céu e a gaivota está assim, estamos juntos, Ju! E é isso aí. É muito bom. Acho que a gente tem que encerrar até para a gente assistir o Seaspiracy agora e ficar com gostinho de querer discutir mais ainda o documentário. Mas eu queria só pegar essa última fala, acho que da Ju e da Cláudia, e falar que hoje, inclusive, os cemitérios de corais já estão produzindo vida. Então, hoje, os cemitérios de corais, existem pesquisas científicas. Aí eu queria voltar, acho que do princípio da ideia desse evento, que é da década dos oceanos, que é para estimular pesquisa científica, e que hoje elas mostram que os cemitérios de corais já estão produzindo vida. É alimento para outras vidas marinhas. Então, que bom que os corais mortos continuam alimentando vida, e eu acho que é isso, né? É o ciclo. Não é nada linear. Os corais estão morrendo, mas eles estão alimentando outras vidas, e essas vidas vão sustentar os novos corais, né? Então, vamos também confiar. E eu acho que apostar na ciência, né? Apostar na pesquisa, na observação, no conhecimento ancestral. E queria agradecer muito, muito, muito essas duas pessoas que estão aqui, Ju e Cláudia, ativistas, né, de diferentes frentes, né? Acho que na política, em organizações não governamentais, e a gente, como academia, também poder fazer o nosso papel. Eu queria só agora representar, talvez, uma entidade importante, que é a empresa, e fazer só a última perguntinha para vocês duas. E aí é pouquíssimas palavras, 5 palavras. 3. Se você fosse uma empresa privada que tivesse um recurso para investir na causa dos oceanos, aonde você investiria? E aí não pode ser 3 coisas, tem que ser uma. Qual que seria a primeira coisa que você investiria? Porque aqui a gente está falando, né? Temos ativistas, temos o poder público, temos organizações não governamentais, temos a academia e o setor privado. Onde ele põe o dinheiro, então? Reserva.
A gente tem na Terra, né, o Fundação Boticário, outros que têm reservas privadas, conseguir, de alguma forma, fazer reserva. Alô? Foi. Bom, já que você falou reservas, eu vou complementar. Eu realmente sou muito apaixonada pela história do redesign, da eco-inovação. Eu acho que esse é um caminho muito legal. Biomimética. Eu investiria em biomimética. Olhar para a natureza, aprender com a natureza e... Eu não gosto da palavra usar, mas se relacionar com a natureza e produzir coisas junto com a natureza, né? Seja de micélio, seja de mandioca, seja de cânhamo, seja do que for, que possa voltar para a terra e virar nutriente. Muito bom. Muito obrigada, gente.